Mas ele é bom nisso, viu? Ele é bom nisso. Porque você fica olhando para aqueles olhos verdes dele e aí você acredita em tudo. Ele é bom. Ele é bom nisso que ele faz. Então vamos lá. A nossa segunda aula, pessoal, já que a gente teve essa aula introdutória, bem bacana, bem legal, sobre o que é a biotecnologia, basicamente, agora a gente vai ver um pouco sobre pesquisa e desenvolvimento de insumos e medicamentos, né? As tecnologias que integram os produtos biotecnológicos. É basicamente o primeiro capítulo daquele livro Biotecnologia Farmacêutica. Então, eu coloquei aqui, né? E tem o mapa Biotec, caso vocês queiram acessar também. Eu também dividi essa aula em 4 momentos, para a gente falar um pouco das moléculas biológicas, que são a base do entendimento da biotecnologia. Depois, a gente vai falar sobre as tecnologias dos processos biotecnológicos, e aí eu vou trazer várias, mas óbvio que não vão ser todas, mas aquelas que eu acho que vão agregar mais valor na construção dos saberes de vocês. Vamos falar um pouco, discutir um pouco sobre o bionegócio e sobre, não diria os impactos da biotecnologia na sociedade, mas alguns fatores, né, que são como interferentes da sociedade através da biotecnologia. Que a biotecnologia afeta, né, a sociedade. E algumas coisas éticas que a gente precisa analisar. Então, primeiro vamos falar sobre as moléculas biológicas, né? Vamos falar sobre essas moléculas que são a base da biotecnologia. Vamos perceber aqui, pessoal. Aqui a gente tem um esboço de uma célula idealizada, ok? Isso aqui não é uma célula real. Essa célula idealizada que vocês estão vendo é meio para a gente comparar o mundo eucariótico com procariótico, certo? Então, é uma célula que é metade vegetal, metade animal e ainda é um pouco bacteriana, tipo assim. Essa célula não existe. Mas, quando a gente visualiza essas células, independente de quais sejam, nós vemos vários componentes celulares, alguns presentes, alguns ausentes. Mas existem componentes que estão em todas as células. E são as biomoléculas que são a base da construção dessas células. Então, enquanto na célula animal a gente tem lisossomos, a gente tem centríolo, enquanto nas células vegetais a gente tem clorofila, cloroplasto, enquanto na célula bacteriana a gente tem plasmídeos e outras tantas coisas, todas elas são formadas pelos mesmos elementos. Então, quais são as biomoléculas funcionais dos seres vivos, né? Açúcares, são os carboidratos, lipídios, né? Nós temos também os nucleotídeos, os ácidos nucleicos, né? Nós temos as proteínas, temos sais também, a própria água. Então, essas moléculas funcionais da vida, elas vão ser a base para todas as aplicações que a gente vai ver hoje, tá? Compreender esses processos biológicos é muito importante. Porque não importa qual tipo celular você trabalhe, elas sempre vão ter os mesmos componentes. Carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e proteínas. Sempre. E quais são as mais observadas, trabalhadas, quando a gente está falando de biotecnologia, quando a gente está falando de biologia molecular? Proteínas, ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleicos, tanto desoxirribonucleico, que é o DNA, quanto ribonucleico, que é o RNA, são alvos de estudos e de construção de novas moléculas. E geralmente essas moléculas inovadoras são proteínas, tá? Por isso que a gente vai ver, vai recobrar esses modelos. Vixe, professora, voltou lá para processos biológicos. Meu Deus, não lembrava nem disso.
Vamos recobrar rapidamente? Olha só, gente, que imagem fantástica. Vou pegar aqui no... Aqui a gente tem uma fita dupla de DNA. Professor, eu não me lembrava mais nem disso. Esse DNA é formado por nucleotídeos. Lembra disso? São as unidadezinhas. E esses nucleotídeos, aqui um nucleotídeo, é formado por 3 elementos básicos. A base nitrogenada, que nesse caso é uma adenina, um açúcar, uma pentose, que nesse caso é uma desoxirribose, ela não tem um oxigênio, comparado com a ribose, que é do RNA, e um radical fosfato. Isso aqui fica mais externamente, aqui, esse esqueleto açúcar fosfato que está aqui, tá vendo? Aqui fora. E as bases nitrogenadas na parte de dentro. A gente observa que essas bases nitrogenadas são ligadas através de pontes de hidrogênio. Olha que lindas. Né? E essas pontes de hidrogênio conectam essas bases, que sempre vão se agrupar de forma complementar. Adenina com timina, citosina com guanina. Aguinaldo Timóteo Gal Costa. Nada novo sobre o Sol, isso aqui vocês já sabem, certo? Sentido da vida, 5 linhas, 3 linhas. A gente já sabe que é assim que a polimerase de DNA, ela trabalha para produzir novas moléculas de DNA. E para que ela faz isso? Para produzir mais material genético. E para quê? Para quando a célula se dividir, todas as duas células filhas terem o mesmo material genético das células mãe. Não é isso? Então, o DNA, ele participa desse processo de autoduplicação semi-conservativa, porque ele se autoduplica, fita contínua, a fita descontínua, né? Fragmentos de Okazaki na fita descontínua, que a gente não tem uma polimerase 3 linhas, 5 linhas. E aí a gente tem a duplicação, a replicação desse DNA sempre baseado-se com as fitas molde, as fitas que antecedem, né, as fitas da célula mãe. Ok, entendemos isso. É nesse DNA que está o código genético. E é esse código genético que tem a receitinha de bolo para a produção de várias proteínas, de todas as biomoléculas, mas principalmente das proteínas funcionais, porque acho que das biomoléculas que a gente tem, as proteínas, não querendo puxar o saco das coitadas proteínas e deixar de lado o resto, mas as proteínas são as biomoléculas mais funcionais, estruturalmente e bioquimicamente, né? Elas botam a mão na massa, elas servem como estrutura física, elas servem como catalisador, então elas estão lá para tudo, né? Sem proteína a gente não existe. Então, existe a receitinha de bolo dessas proteínas. E se eu quisesse produzir uma proteína que é humana dentro de uma bactéria, eu preciso entender sobre DNA, eu preciso entender sobre produção de proteína. E como é que a gente faz? Nós temos uma biblioteca inteira de receitas, que é o código genético daquele organismo. Mas eu quero produzir só uma proteína, que está dentro de um capítulo de um livro dessa grande biblioteca, que é aquele gene específico. Como é que eu faço? Primeiro eu tenho que transcrever uma parte. Então, a gente tem o próximo processo que tem como ator principal o RNA. O RNA mensageiro, né? Então, esse RNA mensageiro, ele traz a mensagem daquela proteína específica, da receitinha daquela proteína específica. Então, tanto o RNA, tanto o DNA, ele tem a duplicação, né? Sendo conservativa, quanto ele pode servir de molde para a produção do RNA mensageiro, que aí vai replicar uma parte. Né? Então, aqui, ó, você tem uma parte desse DNA sendo replicado e sendo transcrito aqui na forma de um RNA, que, diferente do DNA, tem um açúcar, que é uma pentose, só que não é uma desoxirribose, é uma ribose. Bom? Não tem a timina, né? Tem a uracila. E aí, gente, depois da formação desse RNA mensageiro, esse RNA mensageiro, ele é organizado
pelo código genético, né, em códons. E esses códons vão ser lidos pelos RNAs transportadores, que trazem quem? Aminoácidos. E quando juntar, né, os ribossomos com esse RNA mensageiro e esses aminoácidos que estão sendo trazidos pelo RNA transportador, a gente vai conseguir realizar o processo de tradução. E nessa tradução a gente vai construir novas proteínas. Olha que coisa fantástica. E as proteínas, elas têm estruturas tridimensionais, que são as estruturas quaternárias. Mas a gente pode tentar dar um zoom nessas proteínas e observar como é que elas estão, né? De que elas são formadas. Então, se a gente observar ela aqui, com todas as suas dobradiças, com todas as suas cadeias, temos a estrutura tridimensional quaternária. Mas se dermos um zoom, a estrutura terciária das proteínas está em forma de folha beta e alfa-hélice, né? Então, mais ou menos como se fosse um cachinho e umas folhinhas entrelaçadas assim. Além disso, a gente tem as estruturas, na verdade, essa estrutura quaternária é quando nós temos todas as, vamos dizer assim, subunidades juntas, e aqui é uma única subunidade. A estrutura secundária dá para a gente visualizar essas hélices e folhas preguiadas. E a estrutura primária, se a gente der um zoom maior ainda, a gente vê quais são os átomos, né? Qual é a sequência, a cadeia polipeptídica, a sequência de aminoácidos que forma essa cadeia. Então, para que a gente consiga entender biotecnologia, nós não podemos esquecer desses fundamentos aqui. Que eu passei assim, ó, foi só um beijo, foi só um selinho. Se vocês ainda têm um pouco de distanciamento disso e não compreendem, vale a pena voltar nas leituras, né? Existem livros maravilhosos, inclusive esses próprios livros da biotecnologia, eles trazem um resuminho de o que é DNA, o que é proteína, o que é RNA. Então, vale a pena recobrar isso para vocês compreenderem alguns processos aqui da aula, tá bom? Porque como vocês viram muito tempo, talvez necessite dessa leitura. E caso não necessite, vamos para frente, né? Vamos para as coisas específicas. Mas eu senti essa necessidade de fazer esse resgate porque é algo que é imprescindível para o entendimento de algumas coisas. Então, está aqui o fluxo da informação gênica. O mais simples, né? A gente tem na célula eucariótica o núcleo, né? Nesse núcleo está quem? DNA, material genético da informação para a vida daquela célula. Esse DNA tem regiões que são codificantes e tem regiões que não são codificantes. As regiões codificantes, ou seja, aquelas regiões que podem dar origem, de fato, a uma proteína, a um produto de RNA mensageiro, enfim, são chamadas de exons. As regiões de introns, elas não são utilizadas para produzir RNA mensageiro. Elas não são, entre aspas, metabolicamente ativas, elas são retiradas no processo de splicing. Então, é como se fossem os intrometidos. Mas esses introns são muito importantes porque são nessas características dessas sequências que a gente pode ver a similaridade ou não entre genes de duas pessoas, de duas amostras biológicas, padrões genéticos, marcadores moleculares, né? Que são sequências comuns a diferentes organismos e a diferentes pessoas. Então, esse DNA, ele pode ser replicado, claro, e ele pode ser transcrito em um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai ser transcrito através de uma RNA polimerase e ele vai passar por certos processamentos. Um dos processamentos é o capeamento e a poliadenilação, que vão meio que dar estabilidade para esse RNA mensageiro, para ele sair do núcleo. Vocês sabem que a produção de proteínas acontece fora do núcleo e a transcrição ainda acontece dentro do núcleo. Então, se esse RNA mensageiro ele não tiver essas proteções na extremidade 5' na extremidade 3', pode ser que ele seja degradado, pode ser que ele sofra alguma coisa. Então, precisa
dessas proteções. E o splicing é a retirada dessas informações que advêm dos introns. Elas não vão ser necessárias para a produção de certas proteínas. Então, adiciona-se capeamento, a folha de anilação, retira-se os introns, e esse RNA sai para o meio de citoplasma. E lá é produzida a proteína. Bom, eucariotos é um pouco mais complexo, né? Procariotos, não. Não tem introns e exons, não tem adição, nada disso. Não tem capeamento, poliadenilação. Então, é algo mais simples. Para a gente trabalhar com essas células a nosso favor, na indústria farmacêutica, a gente precisa dominar isso aqui. Eu preciso saber como funciona uma célula procariótica. Eu preciso saber como funciona uma célula eucariótica. Eu preciso saber como funciona uma célula de mamífero, como funciona uma célula de inseto, como funciona uma célula de fungo, como funciona uma célula de bactéria, como funciona um vírus, porque todos eles vão servir para a gente como ferramentas, né, da biotecnologia. Então, é muito importante a compreensão desses aspectos. A compreensão, portanto, dos mecanismos de fluxo da informação genética é a base da biotecnologia aplicada à saúde e da biotecnologia farmacêutica. Então, a biologia molecular, ela dá esse suporte, né, de entendimento sobre os processos biotecnológicos aplicados à farmacêutica. Então, é muito importante a apropriação por parte de vocês desses saberes. Por isso que eu comecei a aula assim, fazendo esse resgate. Porque quando eu for falar dessa parte 2, que é mais das tecnologias dos processos biotecnológicos, nessa parte eu já vou falar sobre DNA, RNA, proteína, já vou falar sobre isso e não vou mais voltar nesses outros aspectos, tá bom? Então, vocês têm alguma dúvida até agora? E eu não sabia nem que você estava nessa aula, meu bem, de Lucídio. Aquela aula que eu dei para 1 bilhão de pessoas. Eu não sabia nem, eu não vi nem você naquele dia. Tinha muita gente, né? Era isso mesmo. Todo mundo junto e misturado. Mas então vamos em frente, né? Vamos falar de algumas tecnologias dos processos biotecnológicos, já que a gente está falando sobre pesquisa, desenvolvimento, né? Então, vamos lá. Vamos começar com a tecnologia que eu acho belíssima, que é a tecnologia de anticorpos monoclonais. Com certeza o Manuel já falou alguma coisa sobre isso para vocês, mas eu vou reforçando aqui. O que é um anticorpo monoclonal? São anticorpos, né, que são importantes na detecção, quantificação e localização de algumas substâncias, né? E esses anticorpos monoclonais, eles são todos iguais, né? Eles são sempre produzidos com a mesma receitinha por células imortalizadas. Então, esses anticorpos, eles são muito utilizados para marcar certas moléculas, para marcar certas células, para desencadear a resposta imune contra aquela célula específica que não está conseguindo ser marcada. Então, o que é que acontece? Como é que se produz um anticorpo monoclonal? A gente quer desenvolver um anticorpo que seja contra Covid-19, né? Por exemplo. A gente pega um dos antígenos de Covid-19, por exemplo, que não está sendo marcado corretamente, ou que está sendo marcado muito fracamente pelo nosso sistema imune. A gente injeta isso no rato. O que é antígeno, pessoal? Lembra que é aquela molécula que desencadeia uma resposta imune? É antígeno. Cada antígeno tem um epítope. Isso aí é MAD, né? Mecanismo de agressão em defesa. Já passou também. Joia. Coloquei esse antígeno dentro desse ratinho. Esse ratinho vai tentar, né, sobreviver a essa nova perspectiva. E no baço dele, lembra que o baço é um dos elementos super importantes aí na nossa resposta imune. Do baço dele vão ser extraídas células essas que contêm anticorpos que foram produzidos por esse ratinho.
Essas células do baço, elas são hibridizadas, fundidas, com células imortalizadas. Por quê? Eu quero construir uma célula que produza esses anticorpos específicos contra esse antígeno indefinidamente. Eu quero que ela só produza para mim bem muito. Que células imortalizadas são essas? Células extraídas de um câncer, por exemplo, um câncer qualquer. A gente sabe que existem muitas culturas e linhagens celulares estabelecidas no mercado que são imortais. A célula não morre. Você só vai repicando e ela vai continuando a crescer, a crescer, a crescer. Então, são células imortalizadas. Porque geralmente a célula morre, né? Quando fica velhinha, entra em estado de apoptose ou necrose e morre. Mas essas células imortalizadas não. Então, elas atuam como fabriquinhas celulares constantes. Então, a gente funde essas duas células, faz uma hibridização, que a gente chama de hibridoma. E aí, esse hibridoma, que tem características tanto de células imortalizadas quanto de células produtoras do anticorpo que eu estou tentando produzir, vão produzir os meus anticorpos todos iguaizinhos, que são os anticorpos monoclonais. Lindos. E aqui é o modelo didático de anticorpo, e aqui é um anticorpo bem mais próximo da realidade. Olha como é lindo, né? E aqui é uma célula que ele está marcando, né? Aqui os receptores do anticorpo, tá vendo? E aí esse anticorpo vai marcar isso aqui. Toda vez que o anticorpo se liga e marca alguma célula, alguma molécula, o sistema imune, ó, galera, tem alguém chamando a gente. Isso aqui está marcado. Por que isso aqui está marcado? Tem que morrer. Pá. Então, isso ajuda, esses anticorpos monoclonais, ajuda o corpo a identificar aquela célula ou aquele patógeno como não próprio. Qual é a grande dificuldade de a gente lutar contra o câncer? O câncer é feito por células nossas. Então, é muito difícil para o sistema imune combater uma célula própria. Compreende? É aquela célula nossa. Então, eu vou matar uma célula que é minha? Não vou. Então, fica difícil. Quando a gente tem essas marcações, os anticorpos monoclonais, aí fica mais fácil. Porque eu tenho uma coisa indicando, gente, vocês pensam que essa célula é uma célula própria, saudável, mas ela não é, não. Essa célula está toda lascada. Vamos matar ela, senão elas vão matar vocês. Entendeu? Alguém está tentando entrar aqui. Não. Vou voltar. Aí aqui, só para vocês verem uma visão geral de como esses anticorpos monoclonais funcionam. Luiz, você coisou seu áudio. Gente, é porque às vezes minha internet cai e fica sem áudio mesmo, não sei o que é não. Toda aula tem essa palhaçada. Toda aula mesmo. O que foi, filha? Você quer falar com o pessoal? É? Ah, tchau. Chegou minha filha aqui, louca, louca. Toda vez ela chega, canalha, a aula e vai embora. Talvez ela volte. Mas isso é normal, gente. Cair minha internet ou ficar mudo, toda aula tem essa mesma coisa. Se toda vez que eu ouvisse um aluno dizendo, professor, seu microfone está desligado, eu ganhasse R$ 10, eu seria uma pessoa riquíssima. Então vamos lá. Acredito. Ah, não, vocês não estão vendo agora, né? Certo, eu volto sim. Certo. Tá bom. Pode ter sido as duas, né, Edson? Você sabe, né? Pronto.
Antes desse slide, Edson, aqui. Tá bom. Então, vou explicar essa parte aqui, tá? Então, o que é que acontece? Resumindo, eu quero criar um anticorpo padrão, porque você sabe que a construção de anticorpos dentro do nosso corpo é muito, muito específica. Os anticorpos, eles são específicos demais até. Então, para cada pedacinho, para cada epítopo, existe um anticorpo muito específico guardado aqui no nosso corpo. Então, os anticorpos monoclonais, eles seguem um padrãozinho, né? É sempre aquele mesmo anticorpo. O que é que acontece? O antígeno é aquela molécula que vai dar o start no sistema imune e dizer assim, eu sou estranho, eu não sou daqui, essa molécula aqui é esquisita. Então, vamos produzir anticorpos, células de ataque, vamos opsonizar, vamos acabar com isso aqui, tá? Então, é assim que se produzem os anticorpos, isso vocês veem lá em Marte. Quando eu quero construir um anticorpo monoclonal contra uma célula cancerígena, contra o Covid-19, o que é que eu faço? Eu pesquiso um antígeno que está presente nessas células, que seja bem específico, nessas células ou nesses patógenos, e coloco dentro de um ratinho. Esse ratinho vai metabolizar isso, né? Então, ele vai tentar se proteger, o sistema imune dele vai ser ativado. E lá no baço dele vão ser produzidos e vão estar contidos algumas células que produzem esses anticorpos, certo? Essas células do baço, elas são extraídas, portanto, e são fundidas com células imortalizadas. Essas células imortalizadas, elas são advindas, por exemplo, de alguns cânceres, tá? E são estabelecidas algumas culturas de células que não morrem. E toda célula entra em apoptose, morre. Ou ela se multiplica ou ela morre. Fica velha e morre. Essas não, elas são eternas. Então, é como se eu tivesse mini biofábricas, mini bioreatores, que são as células imortalizadas. E aí a gente funde essas duas células. Então, eu vou ter a característica imortalizada e vou ter a característica de produção daquele anticorpo em específico. E aí eu produzo cópias e mais cópias e mais cópias do mesmo anticorpo. E aí, depois, o que eu faço? Eu utilizo esse anticorpo no paciente, como um biofármaco. Porque aí, aquela célula que não estava sendo marcada pelo anticorpo, vai passar a ser. Aquele micro-organismo que não estava sendo combatido da melhor forma, vai começar a ser. Por quê? Eu estou colocando anticorpos bem específicos para marcar aquilo ali. Por que isso é importante na luta contra o câncer? Porque as nossas células são próprias, as nossas células cancerígenas, apesar de serem nocivas, elas são próprias. Então, fica muito difícil para o nosso sistema imune diferenciar o que presta e o que não presta. Porque ele é programado para não atacar o próprio corpo, a não ser as pessoas que têm algum tipo de doença autoimune. Mas as células do sistema imune, elas são produzidas nessa perspectiva. Toda célula que ela reage a antígenos próprios, ela é descartada. Então, fica difícil para o próprio sistema imune identificar o câncer e combater esse câncer. Por isso que a gente precisa desses soldadinhos extras. E aí eu vou começar a explicar um pouquinho, de forma muito resumida, tá, pessoal, sobre a ação desses anticorpos monoclonais. Estão super em voga e muito importante vocês. Luísa, Oi. é que eu tinha feito uma pergunta aqui. Eles são produzidos por esse hibridoma. No caso, os anticorpos monoclonais são produzidos por esse hibridoma, sim. Na verdade, eles são meio que produzidos em massa por esse hibridoma. Eles já são produzidos lá dentro do ratinho, certo? E lá no ratinho, aquelas células que são extraídas do baço, elas têm a informação genética suficiente para produzir esses anticorpos, certo? E aí, o que é que a gente faz? A gente dá características a uma célula, que é o hibridoma, que ela não morre e que ela consegue fazer várias cópias daquela mesma molécula que a gente está procurando. Então, ele é estimulado no organismo animal e depois ele meio que é replicado nesses hibridomas.
Os hibridomas, eles servem muito mais para replicar do que, de fato, para confeccionar desde o início. Quem confecciona é o sistema imune lá da cobaia, do ratinho. E aí depois ele é só essa parte que pega os hibridomas, as células imortalizadas, é mais para você conseguir ter várias cópias daquela molécula. Aí, beleza. Existem já no mercado? Existem. Toda vez que você vir um fármaco que tem esse nome AB no final, vem de antibody, né? Anticorpo. Tem vários, tá? Eu acredito que vocês já tenham visto em algum momento da vida de vocês. Então, como é que funciona esse rituximab? É um nome bem difícil, viu? Quando for um nome difícil, gente, eu vou falar bem devagarzinho, porque eu não consigo falar rápido, não. Ele é utilizado contra células que causam leucemia e linfomas, né? Então, ele é injetado no paciente e eles vão lá para receptores específicos. Está vendo aqui que o anticorpo monoclonal ele vai se ligar a receptores específicos da célula do câncer, que é uma célula própria? Então, pode ser que em outros momentos na vida da pessoa, essa célula nunca fosse opsonizada, essa célula nunca fosse reconhecida como uma célula estranha. Porque nosso corpo ele achava que estava tudo bem. Por mais que ele visse que tinha alguma coisa errada, que essas células estão crescendo muito, ele não conseguia entender aquela célula como uma célula estranha. Aí, então, o que é que vai acontecer? Essa ligação receptor com essa molécula que é extremamente específica, esse anticorpo, convoca outras células. Vocês se lembram daquelas células matadoras naturais, né? Natural killers. Então, esses karate kids vão ser trazidos, né? Vai soar um alarme interno no sistema imune. E aí eles vão perceber, nossa, aquilo ali não é para existir, gente. Aquela célula é uma célula inimiga. Vamos lá matar elas. Então, essas células natural killers vão eliminar moléculas citotóxicas que vão matar as células cancerígenas. Então, aí a gente consegue desintegrar as células, a gente consegue inviabilizar essas células. É muito chique, né? É muito chique. Eu acho assim tudo na vida. E aí a gente tem aqui a produção desse rituximab. Rituximab é o mesmo? É sim, rituximab. Como é que essa empresa produz? Eu vou tentar mostrar que não tem como dar o zoom, eu acho. Mas eu vou lendo para vocês. A origem da célula, né? O primeiro, desenvolvimento. A gente acha o anticorpo inovador que não existia, né? A gente meio que faz com que um sistema produza esse anticorpo, coloca numa célula hospedeira, numa célula imortalizada, a informação genética, né? Por engenharia genética, a gente faz com que essa célula tenha esse fragmento genético que é responsável pela produção do anticorpo. Lembrando, gente, que o anticorpo é uma proteína, tá? A junção de proteínas. Então, para produzir essa proteína, o que é que eu preciso? Da informação genética. Lembrando no início da aula, informação genética, DNA, mensageiro, proteína. Então, eu pego essa informação genética, esse gene, coloco dentro de uma célula que eu tenha controle do crescimento dela. Nesse caso, utilizou uma célula de ovário de hamster chinês, que se chama célula CHO, CHO. Aí, beleza. Coloca essas células para crescer, recombinantes, cultiva essas células num bioreator, que é esse passo 2. Depois, separa. Eu estou cultivando, né? Nas células. Mas eu não quero as células, eu quero só o anticorpo. Então, eu vou purificar isso, vou envasar, vou deixar tudo certinho. Depois, eu vou colocar no ser humaninho. E aí, sim, ela vai conseguir marcar as células malignas e destruir. Não é lindo demais, gente? É tudo na vida. É muito chique. Então, isso aqui, gente, se aplica só ao câncer? Não, se aplica para qualquer coisa. Desde que você faça, que você encontre o anticorpo, né? Porque qual é a chave? A chavezinha é você encontrar o anticorpo. E para encontrar o anticorpo, você precisa da receitinha de bolo. E para encontrar a receitinha de bolo, você precisa estudar o DNA daquela coisa. E para estudar aquele DNA, você precisa entender o que é uma adenina, uma timina, uma guanina, uma citosina, uma uracila. Para fazer isso, você tem que entender de bioinformática, tem que entender de sequenciamento.
entendeu? Mas é lindo, maravilhoso. E graças a Deus está chegando cada vez mais à população. Quando eu estava me formando, na metade da minha formação, isso aqui, gente, minha Nossa Senhora, a professora falava como se fosse algo inatingível. Hoje a gente já tem, né, fármacos que tem acesso, só que são caríssimos, caríssimos. Então, como a gente sempre fala, a biologia ela é fantástica, a biotecnologia é fantástica, mas ela é cara. Deu para entender essa parte de anticorpos monoclonais, turma? Joia. Agora vamos falar um pouquinho da tecnologia de bioprocessamento. A gente acabou de falar aqui que a gente pode utilizar células como mini biofábricas. Isso é muito bom porque a gente utiliza as células como se fossem reatores vivos. Né? Para que a gente utiliza reatores ou bioreatores? Para produzir em massa aquela molécula. Só que se eu sei que aquela célula já faz isso, então eu vou utilizar aquela célula no sistema para produzir só o que eu quero. Né? Então a gente usa para sintetizar substâncias, essas células, ou outros organismos, como plantas, como até como animais mesmo, como é o caso da gluca, né? Para degradar substâncias, sejam elas orgânicas ou inorgânicas, como eu falei no caso da biorremediação, e para geração de energia, como a gente falou dos biocombustíveis. E aí, gente, esses bioprocessamentos podem advir do cultivo de células, tanto procariontes quanto eucariontes, tá? Células procariontes, bactérias são muito utilizadas para a produção de diversas coisas na área farmacêutica. Só é você engenheirar ela geneticamente, e aí você consegue que uma bactéria produza só aquela proteína que você quer. Porém, se for uma proteína para uso humano, tem um probleminha. Além daquele fluxo informacional que a gente viu, que é totalmente diferente de bactéria para célula eucariótica, tem todas as modificações pós-traducionais, chaperonas, modelagem de proteínas, adições, diversos. Agora me fugiu a palavra. Como se fossem funçõezinhas orgânicas, mas não é. Adições. Enfim, depois eu lembro. Então, essa molécula, depois que ela é transcrita, ela precisa desenvolver toda a sua conformação tridimensional e todos os seus... a palavra vem e foge. E todas as suas ligações com outros compostos, com metais, enfim, para que ela funcione. Né? A gente sabe que uma proteína desnaturada, ela não funciona. Ela tem que estar na sua conformação tridimensional correta. E as bactérias, elas não têm essas organelas. Então, o que é que a gente precisa? De modelos eucariontes, às vezes. Então, que modelos de células eucariontes a gente pode utilizar? Podemos usar células de levedura, podemos utilizar células de insetos, diversos insetos. Podemos utilizar células animais, de mamíferos e células vegetais também, a depender do que você vá produzir. E também podemos utilizar organismos inteiros, como é o caso de cabras que produzem biofármaco, como é o caso de cobaias que produzem. Então, existem várias perspectivas de bioprocessamento e utilização de biofábricas ou fábricas para a produção de diversos insumos, certo? Temos também, puxando esse mesmo assunto, a tecnologia de cultura de células. Belíssima, belíssima. Temos as células que são cultivadas, que são as células microbianas, que são organismos microbiológicos, ok. E a gente já faz o cultivo lá na microbiologia. Só que se a gente quiser cultivar células humanas, se a gente quiser cultivar células vegetais, então a gente vai para a cultura de células. A cultura de células é fantástica.
Principalmente porque as células, elas têm uma capacidade de regeneração muito bonita, a depender da célula. Quando a gente fala das células vegetais, as células vegetais, elas têm a capacidade nas gemas, né, de totipotência. Elas podem se transformar em diversas estruturas, a depender dos hormônios vegetais, dos nutrientes que você coloca. Então, você vai ter como se fosse um meio de cultura só para aquela célula vegetal. E aí você coloca hormônio aqui, hormônio ali, aí esse hormônio vai induzir formação de raiz, esse hormônio vai induzir formação de caule, folha. E aí você consegue ir lá manejando o que é que você quer que seja produzido. Existe a produção de sementes artificiais, existe a produção de protoplasmas, isso tudo a gente vai falar na aula de cultura de células, que é o que está mais em voga hoje para você fazer novas cultivares de forma mais eficiente, mais rápida. Porque o cultivo em massa de vegetais é muito difícil, é muito complicado. Então, quanto mais tecnologia a gente agregar esse valor, melhor, porque a gente tem produções maiores, livres de meu Deus do céu, fatores bióticos e abióticos. Então, a gente tem tecnologia sendo aplicada para a gente ter mais produção, para a gente desenvolver aí mais riquezas. Além disso, nós temos a probabilidade e a possibilidade de produzir clones a partir dessas células. Como eu falei para vocês, eu posso originar uma célulazinha igual, uma célula não, uma muda igual à planta que eu retirei aquele pedacinho, a partir dessa totipotência. Né? Eu pego um pedacinho desse tecido vegetal, coloco em outro meio de cultura e vai crescer um clone igualzinho àquela planta ali. Essa é a grande potencialidade das células vegetais. E as células animais? Podem? Podem, mas nem todas. Nós temos as células-tronco, né? Existem as células-tronco que elas são tecido específicas, que elas estão nos nossos tecidos específicos, elas estão ali para sempre colocar para crescer células, sempre que houver uma degradação. E elas são um pouco limitadas, porque elas conseguem produzir, sim, mas aquele tecido especificamente. E temos as células-tronco embrionárias, que elas têm uma possibilidade aí gigantesca, porque elas podem se transformar em qualquer outro tipo de célula, né? Entre aspas, qualquer outro tipo de célula animal ou humana. Só que tem todo um embate ético, né? Será que podemos utilizar essas células-tronco embrionárias? Porque o embrião, né? Ele é formado através de um processo de fecundação, e essa fecundação vem de um óvulo de espermatozoide, onde começa a vida, e toda essa passação, né? E a gente sabe que não é passação, que na verdade é um aspecto muito sério, mas por que eu disse que é uma passação? Porque tem gente que não tem conhecimento de causa e fica fazendo zoada, né? Não entende de onde vêm essas células-tronco embrionárias, como elas são tratadas. Então, tudo isso a gente vai estudar quando a gente for estudar também a parte de cultura de células. E para que essa cultura de células ela serve? Na medicina regenerativa, para regenerar tecidos que já estão desgastados. Na terapia celular, na terapia para sanar alguns problemas de câncer ou problemas de motilidade, onde a gente não tem regeneração neural, e por isso que a gente não tem a possibilidade de fazer uma pessoa andar novamente. Tudo bem? Você quer falar oi pro povo? Eu ainda estou dando aula. Quer que eu faça o quê? Vou segurar isso aqui para botar o... Gente, olha, de vez em quando tem essas intromissões, tá? Eu não me importo, porque não é a minha filha que invade o meu trabalho. Sou eu que, com o meu trabalho, invadir a privacidade dela. Então, às vezes, eu preciso botar a roupinha do unicórnio, tá tudo certo. Tá aí, filho. Vai ficar com seu pai lá. Enquanto isso, tá todo mundo aí? Só mangando de mim, né, Amanda? Deixa estar. Ela é dessas, Amanda. Ela vai ser uma Amandinha.
Deixe ela. Eu arranco as orelhas dela. A Maria. Arranco não, gente. Então, vamos lá. Tem a terapia celular, como eu estava dizendo, né? Que você consegue utilizar essas células para o desenvolvimento de novas células, transplante de medula, tudo aquilo. Desenvolvimento embrionário humano, né? Essa tecnologia da gente poder fazer embriões e a pessoa poder guardar os óvulos, depois a gente fazer toda uma fecundação artificial e a pessoa ter os bebês, como o Ivete Sangalo fez. O estudo de ação de drogas, porque como é que a gente estuda a ação e a toxicidade de drogas, né? Ou a ação mesmo das drogas. A gente faz isso em modelos animais, né? Complexos. Mas hoje a gente tem a possibilidade de utilizar culturas de células. E a gente utiliza essas células específicas e tenta ver o que é que está acontecendo nessa célula quando eu coloco esse fármaco aqui. A gente já pode utilizar. Teste de cosméticos também, tudo está sendo levado mais para esse lado, para não precisar estar utilizando animais. Porque tem se utilizado cada vez mais os princípios éticos para diminuir aí o uso de animais na pesquisa. E a biotecnologia ela tem que andar nessa perspectiva, né? Ela tem que diminuir o uso, só utilizar realmente cobaias quando for estritamente necessário. E aí a gente saiu do micro e foi entrando no macro, né? E aí a gente tem a tecnologia de engenharia de tecido. Gente, para tudo. Olha isso aqui, gente. É a junção das ciências dos materiais com a biologia celular e os tecidos semissintéticos. Gente, socorro, Brasil. Que é essa engenharia de tecidos? É a gente conseguir produzir tecidos que possam ser implementados ao nosso corpo. Imagina, gente, se um dia a gente conseguir fazer um tecido sanguíneo, a gente vai se livrar desse negócio de hemocentro. Minha mãe trabalha no hemocentro, né? Que ela não me ouça. Mas, assim, a gente vai diminuir muito essa questão de, precisa de doação, não tem doador, o paciente vai morrer porque não tem sangue. Um dia, eu sei que vai acontecer isso, a gente vai conseguir produzir sangue artificial. A gente vai conseguir produzir esse tecido sanguíneo e vai se adaptar e tudo, eu tenho certeza. Da mesma forma, hoje a gente consegue, através de uma estrutura scaffold, né, como se fosse assim, um modelo, uma superfície, uma telinha, onde a gente ancore células vivas, sendo que essa estrutura de suporte, né, essa palavra, esse suporte, ele é biodegradável, então a gente coloca células impregnadas nesse suporte e a gente pode utilizar isso na medicina regenerativa. A gente pode criar tecidos bidimensionais, como já é utilizado para tratar alguns vasos que foram lesionados, isso já existe. Pode utilizar para tratar feridas, para tratar, enfim, queimaduras. Da mesma forma que a gente pode utilizar para criar tecidos tridimensionais. Esse aqui é um exemplo bem grosseiro, tá, gente? Eu acho que isso aqui nem é real, inclusive. Isso aqui foi utilizado só para fazer essa foto. Mas isso aqui é possível. Hoje, já estão se criando órgãos complexos através desse sistema. A gente faz um suporte, coloca as células para crescer nesse suporte, e aí a gente tem a magia, né, da biotecnologia. Mas aí tem muitos interferentes. Por quê? A grande maioria dos tecidos tridimensionais, eles precisam de uma intensa vascularização. Eles precisam de uma intensa irrigação de nutrientes. Então, não é só você criar o negócio. É você fazer com que aquilo funcione dentro de um organismo vivo. Mas vocês têm que lembrar de uma coisa importantíssima. Antigamente, nunca se pensava em negócio de transplante de pele. Transplantar pele seria impensável. Hoje, quando a gente tem uma pessoa que tem uma lesão muito grande na face, perdeu grande parte da pele da face, é possível fazer um transplante de pele. Não fica a aparência melhor do mundo, não fica. Mas para uma pessoa que tem um rosto totalmente danificado, as feições irreconhecíveis, você ter algum rosto é melhor do que não ter nenhum.
Então, se a gente consegue fazer isso hoje, pegar a pele do rosto de uma pessoa e colocar na outra e fazer isso funcionar, por que que um dia a gente não vai conseguir fazer uma orelha, um nariz? É possível, desde que a gente tenha tecnologia e o conhecimento para. Então, essa parte aí é fantástica. Engenharia de tecidos é tudo. Tem coração, tem a parte de fígado, tem um monte de coisa. Imagina, gente, a gente não precisar mais de transplante de órgãos. A gente não precisar mais esperar pela fila dos órgãos. A gente poder comprar um órgão geneticamente gerado. Tudo, tudo, tudo. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais tarde. De alguns filmes que são baseados nisso e que eu não acho muito difícil acontecer, não. Até aí, tudo bem? E Edson, eu vou editar essa parte que eu falei que ia arrancar as orelhas da menina, tá bom? Pra não aparecer. A foto de Queiroz ficou toda amarela e voltou de novo. Deve ser a internet. Então Que a vamos passar. Diga câmera deu aí. lag de novo na câmera. Que a câmera desse notebook tá com problema. Às vezes funciona, às vezes não funciona. É assim mesmo. Essa tecnologia veio para botar a gente no bolso mesmo. Sim, não, mas a minha filha ela vai ser porque ela é debochada, ela é atrevida, gosta de uma confusão. Então, assim, é uma verdadeira maninha. Tem a respostinha na ponta da língua. Fica assim, gente, socorro. Essa menina não tem controle, não tem limites. É isso, né? Vamos voltar. Tecnologia de biosensores. Como assim, profa? O que acontece? A gente junta aí a biologia molecular com a microeletrônica e desenvolve dispositivos eletrônicos, onde a substância biológica é imobilizada a um sensor, né? Traduz uma informação. Olha aqui esse esquema. A gente tem aqui, esse negócio vai ficar no meio, chato, né? Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui já está no modo tela cheia. Ah, acho que dá para ver. Para não botar o cursor em cima. Então, olhe para essa parte aqui de baixo. Temos uma amostra. Essa amostra é cheia de substâncias. Né? A substância que eu quero identificar dessa amostra, o analito que eu quero identificar, são esses triângulos verdinhos. Correto? Eu vou ter um componente biológico, seja um anticorpo, seja uma proteína, uma enzima, uma célula, não sei. Eu vou ter um componente que ele vai atuar como um receptor desse analito. Vai ter uma afinidade por esse analito. Por esse negócio que eu estou querendo identificar. Certo? Esse vai estar no suporte e essa junção vai passar um sinal eletroquímico, biológico, que será processado e será emitido de alguma forma, com uma luz, com uma fluorescência. Então, esses biosensores são fantásticos, porque você pode mobilizar muitas vezes a questão dos exames laboratoriais, né, nos diagnósticos, testes rápidos, exames de gravidez. Então, esses sensores, eles fazem com que haja uma detecção muito sensível, muito sensíveis, né, as detecções muito sensíveis a essas moléculas que eu estou tentando detectar, e isso se transforma, para mim, num sinal. De ficar azul, quer dizer que deu positivo. Não ficar azul, quer dizer que deu negativo. Né? E esses biosensores estão ficando cada vez mais especializados, cada vez mais sofisticados, e estão sendo utilizados na clínica, sim, mas estão aí entrando na vida das pessoas também. Hoje a gente tem os aferidores, né, de insulina. A gente tem acesso a isso para saber quanto é que está
de insulina não, de glicose, né? Para saber quanto é que está a glicose no sangue e tudo. Então, a gente consegue detectar várias substâncias em baixíssimas concentrações em sensores múltiplos, né? Então, a característica desses biosensores, que diferencia dos demais sensores, é a gente ter, nesse processo de transdução de sinal, a participação de uma molécula, de uma célula, de uma enzima, né? E aí dá maior especificidade. Não é só algo químico, não é só uma afinidade química, é uma afinidade biológica, enzimática, né? Então, é bem interessante essa parte também. Outra coisa interessante, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, é sobre engenharia genética. Nossa Senhora! Recombinar o material genético de diferentes origens, ultrapassando todas as barreiras evolutivas. Eu posso pegar um DNA meu, né, um gene meu e colocar dentro de uma planta? Posso. Eu posso pegar um DNA de uma planta e colocar num cachorro? Pode. É possível. Né? Se isso é ético, se isso é responsável, se isso é necessário, aí já é outros 500. Mas que é possível, é sim. A biotecnologia nos proporciona. E ao invés de a gente ficar pensando em engenharia genética como algo mirabolante, de que vão transformar a gente em jacaré, a gente tem que pensar o quê? No que já é palpável e no que já existe, como a produção de anticorpos monoclonais, como a produção de insulina, como a produção de biomoléculas, a produção de antígenos para formular vacinas. Então, pensar em coisas que já existem, que já funcionam, que são aceitas na sociedade, e que nem por isso as pessoas dizem, é um transgênico, eu vou morrer. Todo mundo está tomando a insulina assim, ó, sem saber que é uma insulina recombinante, que advém de uma bactéria, que é transgênica. Porque se alguém chegasse e jogasse uma fake news, produção de insulina por bactéria transgênica, todo mundo ia ficar, meu Deus, não vou tomar essa insulina porque é transgênica. Sempre tomou. Entende? Então, é a distorção da realidade que tem acontecido que faz com que haja uma propagação de inverdades. A engenharia genética é maravilhosa, mas também, se ela estiver em mãos erradas, ela pode ser extremamente letal. Assim como toda tecnologia, né? A engenharia de proteínas, que está muito relacionada à engenharia genética, né? Onde a gente pode fazer melhoramento das proteínas que já existem, né? Proteínas que já são conhecidas, mas não têm uma ação catalítica do jeito que a gente quer. Então, a gente pode estudar o código genético que dá origem a essas proteínas e potencializar isso. Ou a gente pode criar novas, ou a gente pode criar anticorpos que funcionam como enzimas, né? Que são as abenzimas. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas são anticorpos catalíticos. São anticorpos que, além de ter essa função de afinidade, eles têm funções analíticas também. E temos a engenharia de enzimas, né? A gente deixar as enzimas mais eficientes, com maior capacidade de catálise, enfim. Então, tudo isso é possível. Temos também a tecnologia do DNA antissenso. No sense, professora, não é isso. O que é que acontece? Vejam aqui esse fluxograma. Nós temos aqui o DNA, correto? Essa primeira parte aqui é o DNA desses quadrinhos. Gene 1, gene 2, gene 3, gene 4 e assim sucessivamente. Quando ocorre a transcrição, a gente forma o que? O RNA mensageiro. Para que esse RNA mensageiro produza uma proteína, o que é que precisa? Ele precisa se encaixar no ribossomo, ele precisa ser lido por esse ribossomo, então ele tem que estar como uma fita simples, né? E esse ribossomo, ele tem que auxiliar no encaixe do RNA transportador, que vai ter o anticódon. Lembra que esse RNA mensageiro, ele é formado por códons, né? Que advém ali das sequências genéticas de bases nitrogenadas. Então, 3 basezinhas nitrogenadas, um códon. E aí tem vários códons que se referem a todos
aminoácidos que a gente tem, e esses aminoácidos juntos formam novas proteínas. Então, para que haja essa leitura, isso tem que estar aberto, né? Tem que estar exposto. Essas ligações de bases nitrogenadas têm que estar expostas para poder vir o RNA transportador, se encaixar aqui no anticódon e trazer o quê? Aqui em cima, trazer o próprio aminoácido, que vai juntando um com o outro, vai formando a proteína. Se eu coloco um DNA para se ligar com esse RNA mensageiro, o que é que eu faço? Eu bloqueio a transcrição dele. Deu para entender? Então, para eu poder ter a transcrição e a produção dessa proteína aqui, ele tem que estar livre, ele tem que estar em fibra simples. Se eu coloco outra molécula de ácido nucleico, que é complementar a ele, junto ele não consegue ser lido. Provavelmente ele vai ser degradado pela célula, porque ele vai ficar lá boiando sem ter nenhuma função. A célula vai dizer assim, não, isso aqui não presta não, vamos desmontar e vamos utilizar o que tem para utilizar, e o que não tem, joga fora. Então, a tecnologia de RNA antissenso, ela pode silenciar alguns genes. E se essa proteína que está sendo produzida for uma proteína deletéria, for uma proteína defeituosa, for uma proteína que está sendo produzida demais no meu corpo, então o fármaco vai ser o quê? Vai agir como um RNA antissenso. Entenderam? Mais ou menos? Da mesma forma, eu posso orientar a energética da minha célula bacteriana, por exemplo, para produzir somente um tipo de proteína. Eu vou lá e coloco antissenso em todos os outros RNAs. Então, a célula vai fazer só aquela proteína que eu quero. Então, vai mexer muito nessa parte de... Cadê meu ponto? Nessa parte aqui de tradução. Nessa parte aqui, ó. Depois que tem a transcrição, esse RNAzinho, ele vai ser silenciado. Ele não vai ser quebrado. Ele vai ser silenciado por essa tecnologia antissenso. Aí depois, se ela quiser, ela tora ele. Tá bom? Então, vai poder ajudar na supressão ou expressão de intermediários de vias metabólicas. Está muito relacionado à engenharia metabólica, né? Porque nós temos a genômica, que é o estudo de genomas, a proteômica, que é o estudo de todas as proteínas de um organismo, e tem a metabolômica, que é o estudo de todos os produtos metabólicos de um ser. E tudo isso é muito importante para o desenvolvimento dos fármacos mais... como é que eu posso dizer? Mais refinados, mais atuais, mais vanguardistas, né? Até aí tudo bem, pessoal? Já está quase acabando, viu, gente? Vamos seguindo, né? E Edson já assim, com a cabeça explodindo. Então, a última coisa que eu acho que vai dar tempo de a gente explicar hoje, e aí o resto a gente deixa para amanhã, é a tecnologia de chip de DNA. Sim, professora. Esses chips de DNA, pessoal, advêm da junção da biologia molecular com DNA, né? Natural ou sintético, em condutores. Como assim? A gente vai juntar num chip, de fato, em sílico, numa plaquinha, numa lâmina, num slide, moléculas de DNA. E essas moléculas, elas vão servir para a área de diagnóstico, para a área de computação, para a área de detecção de uma série de coisas que tenham afinidade com esse DNA. Eu vou colocar como exemplo aqui o microarranjo, tá? Microarranjo de DNA. Como é que ele funciona? Eu quero descobrir qual gene ou quais genes estão relacionados com uma certa patologia, tá? Só que eu não quero analisar um gene por vez. Eu quero colocar isso numa laminazinha
e já me dá resultados de vários e vários genes. Como é que eu vou fazer isso, professor? Existe a tecnologia de microarranjo, microarray. O que acontece? Eu pego uma célula saudável, vamos dizer que é um câncer de pele. Eu pego uma célula da pele saudável e pego uma célula de câncer de pele. Eu isolo essas duas células dos tecidos. Eu cultivo essas duas células para eu ter bastante célula para fazer o meu experimento, tá? Depois, eu faço a extração só do RNA, porque eu não quero saber dos genes expressos, e o RNA mensageiro, ele não traz essa informação de quais genes estão sendo expressos naquela célula, e eu não quero saber só dos genes, então eu não vou extrair o DNA todo, porque o DNA todo tem muita parte ali que não vai ser expressa. Concorda? Cada célula do nosso corpo expressa uma parte do DNA diferente. A célula do olho é totalmente diferente da célula aqui dessa pele, que é totalmente diferente das células do couro cabeludo. Cada célula expressa partes do DNA diferentes. Ok? Então, se eu quero saber quais sequências genéticas estão sendo expressas naquelas células e qual a diferença entre elas duas, que genes são expressos na patológica que não é expresso na saudável, ou que genes são expressos na saudável que não está sendo expresso na célula com câncer. Então, eu vou extrair os RNAs mensageiros. Bom? Então, eu extraio o RNA mensageiro da célula saudável e extraio o RNA mensageiro da célula cancerígena. Ok? Ok. Então, o que eu faço depois? Lembra que o RNA, ele é uma cópia fiel do DNA. Eu não faço a transcrição, né? Ele é uma cópia daquele DNA. Então, eu faço a produção de um DNA a partir desse RNA, através da transcrição reversa, né, que é uma enzima chamada transcriptase reversa, que ela utiliza esse filamento de RNA para produzir um pedacinho de DNA. Ok? Ok. Faço isso para a célula saudável, faço isso para a célula doente. E marco, né? Marco tanto as células, os genes que estão sendo expressos nas células saudáveis, quanto os genes que estão sendo expressos nas células cancerígenas. Vou utilizar, então, um chip de DNA que contém vários DNAs impregnados, várias sequências de DNA nele. Como assim, professor? Não estou conseguindo, não. Tá um negócio assim muito esquisito. Vou botar aqui uma foto do chip de DNA para vocês irem compreender, porque é bem complicado. Ó, é basicamente assim. Ó, tá vendo isso aqui? Essa bolinha aqui? Tem vários fragmentos de DNA, tá vendo? Esses fragmentos de DNA, que são esses aqui, eles são complementares aos genes que você está estudando. Você já compra isso feito. Você não precisa fazer. Então, eu quero identificar genes que são expressos na pele do indivíduo. Aí você compra o chipzinho que vem com essas informações. Eu quero que ele faça conexão, né, hibridize com os genes que são expressos na pele. Ok. E aí a gente compra esse slidezinho, esse chip. E joga essas amostras. Joga aqui. O que é que vai acontecer? Eu não marquei com a fluorescência verde, a saudável, e a fluorescência vermelha, a doente. Aí vou jogar aqui. Pela complementaridade de bases, lembre-se disso, pela complementaridade de bases, quando uma sequência for complementar a outra, elas vão se juntar e formar pontos de hidrogênio. Lembra? No início da aula a gente falou sobre isso, e as duas moléculas de ácidos nucleicos, elas são complementares, a autoduplicação sendo conservativa. Então, elas são complementares. Então, toda vez que tiver um DNA
aqui impregnado nesse chip que eu comprei, que for compatível e complementar a alguma dessas amostras, ou da saudável ou da patológica, haverá a ligação, que é o processo que se chama de hibridização. Então, o que é que acontece? Aqueles genes que ficarem grudados no local onde tem a bolinha verde, né, uma fluorescência, né, a marcação fluorescência, é porque aquele gene que está sendo expresso é um gene saudável. A célula saudável, ela produz esse gene, que é um dos genes que estão presentes lá nas células da pele. Quando ele ficar em vermelho, isso quer dizer que aquele gene ele está sendo expresso apenas na célula patológica. Ele não é expresso na célula saudável. E quando ficar amarelinho, que vai ser a junção entre a fluorescência verde e a fluorescência vermelha, ele vai ficar amarelinho e vai dizer, pronto, esse gene aqui, ele é expresso tanto na célula cancerígena quanto na célula saudável. E se não, nenhum desses genes estiver sendo expresso, né? Nenhum. Então, vai ficar preto, né? Cinza. O que isso quer dizer, professora? Pelo amor de Deus, 10 horas da noite, acabou a aula. Isso quer dizer, gente, que a gente pode fazer uma análise de DNA robusta com um chipzinho desse tamanho aqui. Se vocês quiserem, amanhã eu repito com mais detalhes, porque eu acho que a cabeça de vocês já está assim, ó, explodindo. Mas essa é uma das tecnologias que a biotecnologia traz para a área do diagnóstico. Isso está chegando muito perto da gente e vocês precisam se apropriar. Mas a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente continua. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem a aula e vocês podem tentar estudar e amanhã vocês podem trazer as dúvidas. Ok? Ok. Queiroz, você está vivo? Você está bem? Ok. Eu perdi uma parte da aula também, porque eu tava no celular, o celular descarregou e eu tava lá na casa da minha irmã e tive que vir embora para ligar o computador aqui. Aí perdi um pouquinho. Mas aí eu vou Assim que postar e vai dar certo. Mas beleza, professora. Valeu. Então, Boa noite. nos vemos amanhã. Boa noite a todo mundo. Espero vocês amanhã às 6h30, tá bom? Ok. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite, Tchau, boa noite a pessoal. todos. Tchau.